Olá, bem-vindo ao treinamento de destaques personalizados para o Solution Web. Essa é uma função para layout, para apresentação, né, das informações do Solution Web, com apelo visual, visando dar mais interatividade, visando trazer uma plataforma mais amigável para o usuário e, obviamente, trazendo mais eficiência, mais usabilidade da ferramenta. E ele é um grande diferencial porque ele não trata esse recurso, ele não trata com regras fixas. A ideia dos destaques personalizados é entender a necessidade de cada empresa e de cada grupo de usuários para tornar então o sistema mais interessante, mais interativo e trazer para o usuário uma experiência mais interessante. Nós vamos mostrar 3 exemplos de uso, porque dentro da ferramenta de configuração a gente tem três mudanças bastante razoáveis, 3 formas diferentes de utilizar. E eu vou começar mostrando uma pesquisa de produto, onde nós vamos aplicar os 2 primeiros exemplos. Vamos supor que eu, na pesquisa de produto, queira destacar aqueles meus produtos que eu estou com estoque zero ou estoque negativo, por exemplo, no caso, se eu for uma empresa que trabalha sob encomenda, né? Que vendo mercadoria sem ter estoque e encomenda no meu fornecedor. Isso é um parâmetro do sistema, né? É possível operar assim. E vamos dizer que eu queira, na pesquisa de produto, destacar aqueles produtos que têm estoque zero ou menor que zero. Certo? Então essa é uma demanda que tem alguma recorrência, então por isso que vamos usar esse exemplo. Como é que a gente vai fazer? Eu vou abrir o nosso swconfig. Essa é a janela de abertura. Eu vou em configurar formulário. Eu vou localizar o formulário do cadastro de produto. E aqui tem um grande diferencial e uma observação a se fazer, né? Que eu posso criar essa regra por usuário ou grupo de usuário. Então não é uma regra que eu aplico, que eu sou obrigado a aplicar a todas as pesquisas de produtos. Eu posso aplicar a pesquisas para uma determinada finalidade ou um determinado grupo de usuários. Nesse exemplo eu vou pegar o cadastro de produto do meu identificador padrão sem usuário, ou seja, vai ser a pesquisa que a maioria das pessoas irão ver. Eu vou no campo estoque, aqui no meio, né? Então estão os objetos e os campos selecionados. Eu vou procurar a quantidade de estoque, está aqui. Quando eu seleciono um objeto em que ele está configurado para mostrar na pesquisa, que é esse campo aqui lateral, que aparece na lateral direita, mostrar na pesquisa sim, automaticamente surge essa aba destaques em pesquisa. E é aqui que vai funcionar a configuração dos destaques personalizados. No nosso caso, então, eu quero mostrar que eu vou destacar a quantidade, então, que for igual ou menor que 0. Quais são as configurações aqui? Primeira, eu escolho o operador. Se eu quero comparar, se eu quero que o destaque seja aplicado para maior que um determinado valor, menor que um determinado valor, igual a um determinado valor ou diferente de um determinado valor. No meu caso, eu quero destacar menor que 0. Menor ou igual a 0. Aí eu digo qual é o texto que eu quero comparar, que no meu caso é um número, mas eu também posso comparar com SQL e com um campo que seja exibido na própria pesquisa. Nós vamos ver nos exemplos próximos. Aí eu digo que cor que eu quero esse destaque, eu vou usar vermelho de fundo, e a cor da fonte eu vou usar branco de fonte, porque por padrão, então, vocês estão vendo aqui lateralmente, é uma fonte preta, né? E eu quero mostrar, então, o que for menor que 1. E aí ele vai destacar o que for 0 e menor que 0. Então, basicamente, é essa. Aqui eu já começo a fazer um destaque. Muito simples. Essa é a forma mais simples. É como usando um operador, um texto de comparação e
uma cor de fundo ou cor de fonte. Então, este é o exemplo mais claro e nós vamos mostrar, então, funcionando na prática. Uma informação importante, que sempre que eu aplico um destaque personalizado, eu tenho que fazer login de novo no Solution Web, para que ele configure, para que ele carregue todas as configurações personalizadas. E a gente vai fazer isso agora. Então tá aí, vocês viram que não precisei fazer mais nada, loguei, fui na pesquisa de produto, apertei pesquisar e ele já começou então a destacar aqueles produtos com estoque 0 ou menor que 0. Uma configuração bem simples e bem prática. Vou mostrar agora, usando do mesmo campo, eu vou usar agora estoque mínimo. Estoque mínimo para a gente mostrar o segundo caso de uso, certo? Eu vou mostrar então o estoque mínimo. Encontrei um campo, está aqui. Ele está para mostrar na pesquisa, sim. E ele aparece destaques em pesquisa. Como vocês podem ver, está aqui o estoque mínimo, ele não está colorido. E agora eu vou querer destacar aqueles produtos onde o estoque mínimo for menor que o estoque máximo. Possivelmente aqui houve um erro de digitação ou uma migração errada de dados. Isso é bastante comum nas implantações, né? A gente trabalha com migração de dados e muitas vezes a gente traz um sistema que tem dados inconsistentes ou dados que devem ser então ajustados, né? Então nesse primeiro momento de implantação é bem comum que se crie alertas para pedir para o usuário, ou um grupo de usuário, proceder com essa correção. Então, nesse caso aqui, eu simulei, eu digitei aqui, eu forcei uma digitação aqui, coloquei um estoque mínimo maior que o estoque máximo. No padrão, a gente sabe que é o contrário, né? Estoque mínimo é menor quantidade e estoque máximo é uma maior quantidade. Mas aqui, apenas para exemplificar, eu coloquei esses campos ali, coloquei em 2 produtos, e vou voltar lá para o destaques em pesquisa, como eu disse, cliquei aqui estou aqui no estoque mínimo, fui no destaques em pesquisa e vou configurar. O que eu quero? Estou no estoque mínimo. Então, o que eu quero comparar? Quando o estoque mínimo for maior que o estoque máximo, e aí como é que eu digo? Aqui é quando um texto fixo, né? Um valor fixo. Eu boto na coluna texto em comparação. Nesse caso, eu tenho uma outra coluna da própria pesquisa. Aí, eu vou usar aqui essa coluna, campo de comparação. Quando eu clicar aqui para baixo, já vai me mostrar quais as colunas, os campos, os dados que eu tenho à disposição e que mostram na pesquisa, que já estão aqui configurados para mostrar na pesquisa. Nesse caso, eu quero o que for menor que o estoque máximo, maior que o estoque máximo. Então, digo aqui que, recapitulando, selecionei o campo estoque mínimo, fui em destaque de pesquisa, botei maior que, campo de comparação, estoque máximo. A cor de fundo tá amarelo, tá? E vou continuar com a cor de fonte preto. Vamos ver como é que vai ficar. Como eu disse, sempre temos que logar no sistema. E aí já está respondendo, então ele achou essa coluna, estoque mínimo é maior que estoque máximo, é verdade, e essa aqui, estoque mínimo maior que estoque máximo, é verdade também, e ele coloriu então esses 2 destaques. E agora, para o nosso terceiro exemplo, eu vou usar a pesquisa de orçamento e pedido de vendas. Eu quero colorir aqui o pedido de vendas que gerou parcelamento, que gerou contas a receber, certo? Aqui eu já tenho o status, eu sei que ele foi faturado, né? Aqui faturamento, faturado. Também tem um campo de situação, mas vamos dizer que eu quero assinalar o pedido que gerou parcelas do contas a receber. Aí nós vamos utilizar o recurso de SQL. É o mais complexo de todos. É necessário que o usuário tenha um conhecimento da linguagem SQL, que é uma linguagem generalista para banco de dados, né? Mas caso a empresa usuária do Solution Web não tenha um funcionário com esse conhecimento, obviamente que a nossa equipe, as equipes técnicas da CyberTool estão à disposição para atender, para apoiar nesse tipo de configuração.
Primeiro passo, então, abrimos o swconfig, vamos procurar pelo formulário de pedido de vendas. Relembrando que essa configuração pode ser feita para todos os usuários, ou para um grupo de usuário, ou para uma variante do formulário, certo? Mas eu vou aqui pegar, então, o pedido de vendas no formato padrão. O funcionamento inicial é o mesmo, né? Eu tenho que selecionar um campo que esteja configurado para mostrar na pesquisa, que aí ele vai mostrar o destaques em pesquisa. Vamos trabalhar agora no destaques em pesquisa. O que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer um SQL que vai me retornar o número de pedido caso ele tenha gerado um contas a receber. Então, o meu operador vai ser igual. Eu vou digitar um SQL. Esse SQL aqui, quando eu estou em cima da linha, ele habilita para mim digitar esse SQL, tá? Aqui ele aparece uma coluna de marcação, mas na verdade eu digito aqui embaixo, ó, SQL de comparação. E eu vou escrever um SQL que eu já tenho aqui construído, que é o seguinte. Vou selecionar o max, porque eu só quero um retorno. Pedido, esse campo aqui é o nome do campo que guarda o número de pedidos lá na tabela de contas a receber, que nesse caso aqui é a CRC 5001. Quando esse pedido for igual a 2 pontos número do pedido. O que quer dizer isso aqui? Número 2 pontos, número underline pedido é um parâmetro. E eu tenho que colocar o mesmo nome que esteja mostrando na coluna de pesquisa. Como é que eu sei isso? Simples, basta eu vir aqui, campo de comparação, e eu vejo aqui qual é o nome de cada um desses campos. Vocês podem ver que aqui eu tenho número de pedido. Aqui é só para uma consulta, tá? Eu não preciso selecionar nada aqui. Eu poderia consultar aqui também. Quando eu clico, ele aparece nome físico, número do pedido, tá? Mas aqui é uma forma de atalho dessa informação. Então eu sei que, para mim comparar com o número de pedido que estiver sendo exibido na linha, eu vou usar 2 pontos, número pedido. Tanto faz se é maiúsculo ou minúsculo, ele vai encontrar essa relação. Então está escrito meu SQL, eu posso testar aqui embaixo. Não retornou nada, está certo, né? Caso eu fosse uma informação fixa, ele retornaria também. Se esse SQL está errado, vou botar aqui um erro qualquer, ele vai me retornar, dizendo que o comando é desconhecido, certo? Se não, ele vai mostrar só a janela e o resultado, se tiver resultado. O que está faltando agora? Dizer qual é o tipo de destaque. Então eu vou destacar que eu quero em azul a cor de fundo e em branco a cor da fonte. Então, o que vai acontecer? Lembrando, estou configurando o destaque para a coluna número do pedido. E estou dizendo, quando o número de pedido for igual ao número de pedido de contas a receber, que coincida com o seu número, se ele encontrar isso aqui, se ele retornar um número igual a esse aqui, quer dizer que vamos destacar essa informação. Há uma enorme possibilidade de criação de SQLs, de comparações de comandos para esse tipo de configuração. Vai depender da necessidade de cada destaque de cada empresa, né? Então a gente colocou o SQL justamente por mais que seja uma operação avançada, né, em que o usuário tenha que ter SQL, a gente resolveu disponibilizar para justamente possibilitar qualquer tipo de destaque, qualquer tipo de configuração. Como eu disse, o usuário precisa ter conhecimento de SQL, se não tiver, a equipe técnica da CyberSul vai poder auxiliá-lo a fazer esta configuração. Para testar, vamos voltar à nossa janela aqui, nosso navegador, vamos logar novamente no sistema. E vamos pesquisar pedido de vendas. Então, aqui assinalou em azul todos aqueles faturados que geraram contas a receber. Poderia botar que gerou mais de um contas a receber, poderia fazer uma relação com outros dados de outras tabelas. Enfim, a verdade é que a gente tem uma gama gigantesca de possibilidades liberando essa comparação por SQL, certo? Antes de finalizar, eu vou utilizar a primeira funcionalidade para mostrar para vocês que também, além de criar destaques
nas pesquisas, a gente também pode criar destaques dentro dos formulários. E eu vou mostrar usando o próprio pedido de vendas. Eu já limpei aquele recurso que eu tinha feito aqui no pedido. Eu vou abrir um pedido e eu quero agora destacar aqui dentro dos itens do pedido. Ou seja, eu estou dentro de um formulário, tenho uma lista de pedidos e vou querer destacar o desconto quando for maior que 0. Nesse caso, eu tenho apenas um item com 10%. E como eu vou fazer isso? Vou abrir o nosso configurador, swconfig. Vou pesquisar pelo item do pedido de vendas. Vou localizar o campo desconto. Vou na aba destaques em pesquisa. E vou colocar que é para destacar quando for maior que 0. Tornando o desconto, mudando a fonte do desconto. Vou mudar apenas a fonte e vou colocar em vermelho. Basta fazer isso, temos que logar no sistema novamente. E tá aí, mais um destaque então feito. E agora não apenas na pesquisa, mas dentro do próprio formulário, temos destacado uma informação na grade dos itens aqui. Certo? Conseguimos ver todos os principais recursos. Sempre, obviamente, contamos com atualizações, mas com este vídeo o usuário já consegue fazer uma grande gama de personalização no destaque das informações dentro do Solution Web. Obrigado e até a próxima.